Bom, uma vez explicado então qual a relação entre o ArchiCAD e interiores, né, como a gente consegue trabalhar, tendo explicado também a importância do seu template e de você ter uma estrutura de trabalho já definida, isso vai te ajudar a saber qual template você tem que criar. A gente começa aqui então a fazer o nosso banheiro do exercício, ok? Então vamos lá. A gente, conforme for trabalhando, eu vou comparando um pouco com outros programas BIM, como o Revit, por exemplo, para que vocês entendam como é que se faz num programa, se já tiver feito o curso de Revit, e como se faz aqui no ArchiCAD. Por exemplo, a gente tem aqui a laje, né? Uma das coisas que a gente sempre ouve muito falar, no caso, de Revit são as chamadas famílias. Aqui no ArchiCAD é diferente, a gente chama de favoritos. A gente tem bases de portas, lajes, paredes, janelas, tudo, e com base nisso a gente modela, deixa do nosso jeito e salva como favorito. Tá? Eu vou usar aqui a nossa base simples, eu dou 2 cliques nela, então eu vou desenhar aqui o nosso banheiro. Então, como é que eu vou ter aqui? Deixa eu ver, banheiro de um tamanho razoável, 2,50 por 1,30. Então a gente coloca 1,30, 1,60 aqui para descontar as paredes. Ok. Bom, eu tenho aqui então a minha laje, né, o piso do meu banheiro, ok? Aí, aqui a mesma coisa, a gente pode ter paredes já pré-definidas, pode criar novos perfis, ou a gente tem aqui em opções, tudo isso é explicado no curso, tá? Eu vou sempre dar uma pincelada mais para relembrar, na verdade, e aí ajudar a gente a desenvolver esse exercício com mais facilidade. Eu venho aqui em composições e posso escolher as várias composições que eu tenho, por exemplo, divisórias com isolamento acústico em gesso, mesma coisa, só que com o acabamento em madeira, isolamento térmico em gesso e madeira, divisória em drywall vazia, sem acabamento nenhum interno, sem isolamento, perfil de laje, muro de contenção e outras, paredes de 15, parede de 20, 25, ok? Então a gente vai escolher aqui nossa parede. Então eu vou usar uma parede, como a gente trabalha sempre com banheiro, até na escala de 1 para 50 ou na escala de 1 para 25, se for algo menor, então eu vou usar uma que a gente consegue visualizar as camadas da parede com mais facilidade. Então eu vou usar uma parede de 15 centímetros de espessura com reboco dos dois lados, ok? Quando a gente seleciona a parede, né, a gente tem essa forma de desenhar, ou ela é isolada, ou tipo uma polyline, ou desenhar logo o nosso retângulo. Eu vou colocar aqui como ponto de referência a face externa, cliquei, ok. E aí, apertando a tecla M de medida, a gente tem aqui então como conferir, 1,30 de largura por 2,20 de profundidade. Aliás, ficou até pequeno, deixa eu aumentar aqui. A gente quer com 2,50, eu compensei lá na largura e não no comprimento, perdão. Aqui 30. Eu clico na minha parede, na outra parede, e nesse botão aqui a gente consegue unir elas, fechar essa. É semelhante ao fillet que a gente usava muito nas plataformas CAD, ok? Ajusto a minha laje e confiro de novo aqui minhas medidas, ok? Eu vou fazer aqui da seguinte forma, eu vou fazer como se a gente estivesse começando do zero, que é o ideal, né? Levantamento. Então, eu vou deslocar aqui essa parede, ó, digamos 50 centímetros, ok? Vamos numa situação hipotética. Eu cheguei na casa do meu cliente, eu tenho esse espaço aqui, que é menor do que o banheiro que a gente quer fazer, e ela quer transformar isso aqui num banheiro, tá? Ou é um banheiro muito pequeno e ela quer aumentar ele, seja qual for a situação. Então, primeiro, a gente tem que definir também etapas de projeto. Então, a gente tem que pensar na nossa planta de construir e demolir, ok? Então, a gente tem aqui, ó, selecionei minha parede, eu venho aqui em atributos, nos atributos da minha parede, e aqui embaixo, ó, na categorias e propriedades, eu seleciono ela como demolir, perdão. Todas as outras estão como existentes. Por que isso? Aqui do lado, tá vendo onde eu estou mexendo o mouse?
tem aqui, ó, modo de visualização. Esse aqui é o chamado esquema de renovação, que eu vou falar no termo que a gente usa no ArchiCAD, porque o português que vem no ArchiCAD, mesmo sendo da versão brasileira, é o português de Portugal. Então, por exemplo, renovação basicamente são as atualizações, as modificações, o que vai ser construído, o que vai ser demolido. Então a gente pode colocar aqui, ó, como existente. Deixa eu tirar aqui. Como existente. Então eu tenho hoje, digamos, essa parede aqui e todas as outras. Eu posso mudar para que a gente tenha aqui construir e demolir. Eu já tinha mudado a propriedade dela para demolir, então ela aparece agora aqui em amarelo, tá? Lembrando que tudo isso aqui, como se faz esse estilo de renovação, a gente tem no nosso curso. O workshop, como é uma coisa mais rápida, eu estou lembrando como é que você acessa isso. Como faz, tem nos outros vídeos, no passo a passo, na plataforma NURBS, ok? Se eu quiser, eu posso mostrar só de demolição. Se eu quiser, eu posso mostrar só de construção, que ainda não tem, vou colocar daqui a pouco. E no final das contas, como ele vai ficar, que é o chamado planejado, o que a gente está projetando. Essa janela aqui é a janela de opções rápidas. São esses mesmos botões aqui embaixo, tá? Mas aí você já tem tudo aqui agrupado. Com ela você pode escolher qual é o seu grupo de layers, em qual escala você está trabalhando, qual a caneta que você vai trabalhar, se na escala 1 para 50, 1 para 25, isso altera a espessura. Plantas de construção, sem sobreposição, no caso, sobreposição dos desenhos em si. O modo de renovação, como é que a gente vai ver se vai ser existente, se vai ser construído, demolir ou planejado. Preferências de medida, o zoom e rotação do nosso desenho, ok? Então, a gente tem agora essas... Deixa eu colocar aqui como existente, porque é como se a gente estivesse fazendo levantamento, ok? Então a gente mediu tudo isso aqui. E aí eu começo a desenhar, então eu vou segurando, ó, Alt C, eu capturo as propriedades dessa parede aqui, se assim eu quiser, tá? Você pode criar uma parede diferente, digamos que você quisesse fazer uma parede diferente exatamente aqui. Você simplesmente desenharia ela do zero, vai configurando ela. Ok? Então eu vou pegar essa minha parede aqui, a mesma coisa, ó, propriedades, e agora eu vou colocá-la como construir, ok? Então vamos voltar aqui, ó, tá como planejado, planta existente, construir e demolir. Agora eu tenho aqui a visualização do que vai ser novo e o que vai ser demolido. A mesma coisa aqui, eu posso mostrar só o demolir, só o construir e o planejado. Lembrando que tudo que você desenha do zero, ele normalmente vem como existente, tá? Ele não tem porque logo de cara tá já te perguntando, isso é novo, isso é antigo. Você que tem que definir isso. O ArchiCAD ele só vai desenhar como existente. Para ele tudo já que você está fazendo aqui é como se fosse na etapa de levantamento mesmo, tá? Então ok, a gente está aqui, fechou nossa alvenaria, então a gente vai colocar a laje de cima. A gente vem aqui no segundo pavimento, já aparece como referência o nosso pavimento de baixo, isso já facilita. Deixa eu capturar aqui essas propriedades, ok. Temos aqui a nossa laje. Ok, eu vou passar um corte aqui só para vocês verem como é que é essa relação das alturas. A gente está com o pé direito de 3,10 mais ou menos, tá? E aí a gente depois vai trabalhando no nosso forro. Tá? Ó, eu comecei... Essa daqui, eu estou levando em conta o zero a partir daqui, onde a gente vai caminhar. Então a minha laje começa daqui para baixo. Consequentemente, ó, tá vendo aqui nesse ponto? A face dela de referência com relação ao nível é essa de cima. Se eu clico aqui, ó, ela inverte, tá? Ou seja, se eu escolher aqui a parte de cima, essa daqui é a que está na cota zero. Essa aqui, por sua vez, ela está no início do segundo pavimento, que começa no final do primeiro pavimento. Então, se eu deixo do mesmo jeito que estava aqui embaixo, a parte de cima dela vai estar começando no final do primeiro pavimento e aí vai estar colidindo aqui com essa parede. Na verdade, não. Eu quero o contrário, ok? Eu quero que o meu térreo tenha exatamente essa altura daqui de 3,10. Perfeito? Então vamos voltar aqui para o térreo. Deixa eu tirar aqui meu corte. Como ele não vai ser um corte definitivo, é só para ajudar a gente a visualizar rapidamente e estudar a nossa relação de alturas. Então ele vai ficar aqui fora, quando necessário a gente passa daqui de novo. Vamos voltar aqui agora. A gente vai colocar na nossa porta, tá? Lembrando que eu já tinha feito anteriormente, antes de começar esse vídeo aqui, ó, o nosso
a nossa porta, tá? Já tinha salvo como favorito. Eu dou 2 cliques nela, seleciono aqui para qual lado ela abre e depois eu reposiciono a mesma, ok? Aqui vai colidir com o nosso alisar, então eu jogo normalmente uma boneca de 10 para ter como pintar aqui, não ficar tão colado e fica aquela coisa chata, ok? Então vamos F6, o atalho aqui, a gente vai ver agora aqui a nossa porta, ela está alinhada com a parte de baixo da parede, com a parte de cima da laje, ok? Vamos ver aqui apertando F5 como é que está o nosso volume até o momento. F2. Bom, vamos colocar aqui então uma janela. Lembrando que aqui é a nossa de demolir não, desculpa, nossa paleta de favoritos. Eu vou escolher aqui qual tipo de janela. Eu vou escolher uma janela básica aqui. Confiro aqui categorias e propriedades. Importante, como eu ainda não posicionei essa janela, ela está sendo definida, eu posso simplesmente desistir. Ela não me permite aqui, ó, tá vendo? Que eu defina como existente ou novo a minha janela. Então eu dou OK. Espero, tá vendo aqui que eu estou movimentando, tem um tracinho aqui? Ele está me indicando qual é o meio da janela, ok? Pronto, está aqui minha janela, vamos ver de novo no F5. Apertando o O a gente consegue orbitar. Tá aqui. Ok? Então o que a gente fez aqui? A gente já colocou nossas alvenarias, nossa laje e nossas aberturas, ok? Então, dando continuidade, a gente na próxima etapa vai inserir nossas louças, nossa bancada aqui, nosso vaso, depois nosso box e o chuveiro e partimos para o ponto de instalação. Ok?